Bom, pessoal, vamos resolver então um exercício que eu passei de lição de casa. Quem tem a apostila 7 é o exercício 203, sobre refração e reflexão total também, né? Ele fala assim: sobre o fenômeno da refração, assinale o que for correto. Então, o item 1 aqui, ele fala o seguinte, o item 1. Quando o raio de luz incide perpendicularmente à superfície dióptrica, não existe o fenômeno da refração. Então vamos lembrar se isso é verdadeiro ou falso. Isso foi uma das primeiras coisas que a gente viu quando viu refração. Lembra que superfície dióptrica é também chamada de dióptro, né? Que são nada mais são do que dois meios transparentes separados por uma superfície. Então, por exemplo, pode ser água, só para ter um exemplo concreto, pode ser água e ar, por exemplo. Pode ser água e vidro, vidro e ar, diamante e água, qualquer coisa assim. E aí um raio de luz que incide perpendicularmente à superfície. Ele incide perpendicularmente, assim, por exemplo. Podia ser do ar para a água ou da água para o ar, tanto faz. O que importa é que seja perpendicular. A gente viu que nesse caso o raio de luz não sofre desvio. Ele continua na mesma direção que ele estava. Só que ele diz que não existe o fenômeno da refração. E isso é mentira. Por que isso é mentira? Porque refração é o nome que se dá quando a luz passa de um meio para outro. E ela passou. Ela passou do ar para a água, ou poderia ser da água para o vidro, qualquer dois meios transparentes. Toda vez que a luz passa de um meio para o outro, sofre refração. O que esse item 1 está fazendo é tentar ver se você sabe a diferença entre refração e desvio. A gente viu que se o raio de luz chegasse inclinado, ele ia sofrer desvio além da refração. Mas refração ele sofre tanto nesse caso quanto nesse caso. Por quê? Porque refração é a mudança de meio. A luz estava no ar e passou para a água. A refração não precisa ter desvio. Pode ter desvio ou não. Então, portanto, esse 1 é falso. Né? Esse 1 é falso. Depois vamos ver o item 2. O item 2 fala a refração, agora estamos aqui no item 2. O item 2 fala a refração ocorre sempre que a velocidade da luz é alterada ao passar de um meio para o outro. Isso é verdadeiro. A gente viu que toda vez que a luz passa de um meio para o outro, seja do ar, da água para o ar, ou do ar para a água, ou da água para o vidro, ou do vidro para o diamante, toda vez que ela passa de um meio para o outro, a velocidade dela é alterada. Então a refração ela está associada à mudança de velocidade da luz. Se aconteceu refração, aconteceu mudança na velocidade. Se aconteceu mudança na velocidade, aconteceu refração. Essa é verdadeira, portanto. O que não pode associar é a refração com desvio. O desvio às vezes acontece, às vezes não. Agora, a mudança da velocidade, essa sempre acontece. A luz passou de um meio para o outro, mudou de velocidade. E lembra que no vácuo, a luz anda com a maior velocidade possível, que é 300 mil km por segundo. Quando ela adentra em qualquer outro meio que não seja o vácuo, a velocidade dela diminui. Né? Bom, vamos então, agora o 2 ficou verdadeiro, vamos para o item 4. O item 4, ele fala o seguinte: quando um raio luminoso, ao passar de um meio para o outro, tem sua velocidade de propagação reduzida, ele se aproxima da normal. E esse a gente vai ver também que é verdadeiro. Quando a velocidade é reduzida, ele se aproxima da normal. E esse é um caso que a gente estudou, que é quando a luz passa, deixa eu desenhar aqui, quem está esquecido aí pega o caderninho, quando a luz passa de um meio menos refringente para um meio mais refringente, do N- para o N+, o raio de luz aproxima da normal. Então, vou fazer um raio de luz aqui, fazer verde. Um raio de luz vem por aqui assim, por exemplo. Ele está indo do menos para o mais. Lembra, aqui no ponto de incidência eu traço a reta normal. E quando, nesse caso particular, que a luz está num meio menos refringente, N-, e indo por um meio mais refringente, N+, o raio de luz ele não vai reto assim, ó. Ele desvia. Né? Se ele chega inclinado, ele desvia. Ele desvia como? Aproximando da normal. Repara, olha a normal aqui. Ó. Normal é essa pontilhada em vermelho. O raio de luz
ele estava num ângulo grande, assim, ó, com a normal. Aí ele ficou num ângulo menorzinho, ele aproximou da normal. Quando ele aproxima da normal? Quando vai do n- para o n+, que é o que está dizendo aqui, ó, quando o raio de luz, ao passar de um meio para o outro, tem sua velocidade de propagação reduzida, ele se aproxima da normal. Esqueci de dizer aí a velocidade reduzida, né? A gente viu que esse caso aqui, quando vai do n- para o n+, ele aproxima da normal e a velocidade é reduzida. Por quê? Para quem esqueceu, lembra que o índice de refração ele é calculado como 3 vezes 10 à oitava sobre a velocidade do meio. Então, repara que quando a luz vai desse n- para o n+, o que acontece com o índice de refração? O índice de refração aumenta. Foi de um n- para o n+. Para quem quiser, para quem ficar mais fácil ilustrar com um número, vamos supor que ela vai do índice de refração 1,3 para o índice de refração 2,3. O que aconteceu com o índice de refração? Aumentou. E o índice de refração e a velocidade são inversamente proporcionais. Se o índice de refração aumentou, isso quer dizer que a velocidade diminuiu. Então, quando a luz vai do n- para o n+, a velocidade diminui, que é o que ele diz aqui. Ó. Ao passar de um meio para o outro, quando o raio luminoso, ao passar de um meio para o outro, tem sua velocidade de propagação reduzida, então a velocidade diminuiu, olha aqui, ó, a velocidade diminuiu, ele se aproxima da normal, é verdade. Então, esse caso aqui, ó, que ele se aproxima da normal, ele estava no n- e vai para o n+, esse caso que ele se aproxima da normal, é verdade que a velocidade fica reduzida, a velocidade diminui. Por que a velocidade diminui? Porque o n aumenta. Por que o n aumenta? Porque eu estou indo do n- para o n+. Então, o n, por exemplo, era 1,3 e, por exemplo, aumentou, foi para 2,3. 2,3 é maior do que 1,3. Então, toda vez que a luz vai do índice menor para o índice maior, ela aproxima da normal e a velocidade dela é diminuída. Só para lembrar por que aproxima da normal, né? Se eu chamar esse ângulo aqui de θA e esse aqui de θB, vamos lembrar da lei de Snell um pouquinho. O que a lei de Snell diz? Que o n- vezes o seno de θA é igual ao n- vezes o seno de θB, vezes o seno de θB. Aqui, ó, tomem cuidado, lembrando da lei de Snell, aqui eu usei esse n com esse θ e esse n com esse θ. Então, n menos seno de θA é igual a n mais vezes seno de θB. O que aconteceu com esse n? O n aumentou. Se o n aumentou, o θ tem que diminuir, porque esse número aqui tem que ficar constante. Ó. Esse número é igual a esse. Esse número da esquerda é igual ao número da direita. Para dois números multiplicados serem iguais, se um é grande, o outro tem que ser menor. Portanto, se o n aumentou, o seno de θ diminuiu. Se o seno de θ diminuiu, o θ diminuiu. Então, esse θ aqui diminuiu. O que significa diminuir? O que significa o θ diminuir? Θ diminuir significa que o raio aproximou da normal. Portanto, esse raio de luz aproximou da normal. Resumindo, que é uma coisa que a gente já tinha visto faz tempo, então vamos resumir tudo que eu falei. Se o raio de luz vai do n- para o n+, o índice de refração aumentou. Isso por suposição. Foi de um n pequeno, n-, para um n maior, n+. Por exemplo, 1,3, 2,3. Basta que o índice cresça, não precisa ser 1,3, 2,3. Basta que ele aumente. Quando isso acontece, o raio de luz sofre desvio aproximando da normal. O ângulo diminui, a velocidade diminui e o n aumenta. Então, do n- para o n+, do n- para o n+, o n aumentou, por suposição, foi do n- para o n+. A velocidade diminuiu e o ângulo diminuiu. O ângulo diminuir significa aproximou da normal. Aproxima da normal. A gente já tinha visto tudo isso, né? Lá no começo, há um tempo atrás, quando a gente começou a refração. Mas foi só uma recapitulação. E é óbvio que se ele fosse do n+ para n-, tudo ia ser o contrário, né? O índice de refração iria diminuir, a velocidade ia aumentar e o ângulo ia aumentar e ia se afastar da normal. Bom, agora vamos para o item 8. Para o 8 aqui, ó. Então, o 4 ficou verdadeiro. 8. A percepção da profundidade é alterada quando ocorre a alteração da velocidade do raio luminoso. Então, quando ocorre a alteração
da velocidade do raio luminoso, isso é refração, não é? Lembra que a gente acabou de ver no item 2 aqui que toda vez que acontece refração, altera a velocidade? E toda vez que altera a velocidade, acontece refração? Então, se ele disse que alterou a velocidade do raio luminoso, então aconteceu refração. E se aconteceu refração, a profundidade é alterada mesmo. A percepção da profundidade, né? Não a profundidade real, mas a percepção da profundidade. Para quem já esqueceu, lembra aquele caso que a gente viu em dióptro plano? Para quem está esquecido aí, olha meu vídeo, deixa eu olhar aqui qual que é, dióptro plano, dióptro plano, dióptro plano. Cadê exercício de dióptro plano? Aqui, ó. Vê meu vídeo 1 de ótica, revisão de dióptro plano. E o 2 e o 3 são exercícios, né? Quem já esqueceu, dá uma olhada no vídeo 1, 2 e 3. Oh, desculpa aqui. Então, lembra que quando a luz passa, por exemplo, né, da água para o ar, a gente viu no dióptro plano, assistam lá meu vídeo 1 quem esqueceu, que a profundidade aqui é alterada. Por exemplo, se aqui é água e aqui é ar, uma pessoa que está aqui em cima vai achar que se isso aqui for uma piscina, por exemplo, que a pessoa vai achar que a piscina é mais rasa do que ela realmente é. Lembra que o peixe parece mais para cima do que realmente está, né? Lembra que a gente é capaz de ver uma moeda, mesmo a caneca sendo opaca. Tudo isso está lá no vídeo 1. Então, toda vez que a luz passa, né? Só para recordar, se eu pegar um ponto aqui assim, se eu pegar um ponto aqui em cima e pegar um raio de luz que faz assim, chega um pouquinho inclinado, ele afasta da normal, chega no olho da pessoa, como se tivesse e um outro raio de luz. Mas vamos melhorar isso daqui. Vamos melhorar, vai. Vou apagar aqui. Então, um raio de luz que chega assim, afasta um pouco da normal. Um outro raio de luz que vem reto, ele não desvia. De tal forma que uma pessoa que está aqui, o olho dela está aqui, essa pessoa vai achar que esse raio de luz está vindo daqui, ó. A pessoa vai ter a impressão que esse ponto está aqui, porque o cérebro só entende raio de luz vindo em linha reta, ó. Então a pessoa vai achar que esse ponto que está lá no fundo vai estar aqui em cima. Ou seja, a percepção da profundidade é alterada. Quando? Quando acontece refração. Lembra que isso é refração. Mas, professor, ele não falou refração. Ele falou alteração da velocidade. Tudo bem, mas é a mesma coisa. Lembra que acontecer refração é mudar a velocidade da luz. A luz está indo da água para o ar, muda a velocidade. A refração e mudança de velocidade são praticamente sinônimos. Uma não acontece sem a outra. Então, esse item 8 também é verdadeiro. E, finalmente, o item 16, ele fala: o raio luminoso sofrerá reflexão total se o ângulo de incidência for maior do que o ângulo limite. Esse também é verdadeiro, né? Lembra que essa é uma das condições para que aconteça a reflexão total. O ângulo de incidência for maior do que o ângulo limite, supondo que o raio de luz está indo do N+ para o N-, né? Lembra que se a luz está tentando, só para recordar aqui, se a luz está tentando ir do N+ para o N-, vai ter um ângulo que é o ângulo limite. E o ângulo limite acontece quando o raio refratado é praticamente rasante aqui a superfície. Praticamente rasante a superfície. Esse é o ângulo limite. Se a luz tentar ir com um ângulo maior do que o ângulo limite, se a luz tentar ir com um ângulo de incidência maior do que o ângulo limite, ela não consegue mais passar para o N-. Ela reflete totalmente, reflexão total, que é o que ele está dizendo aqui, ó. O raio luminoso sofrerá reflexão total se o ângulo de incidência for maior do que o ângulo limite. Portanto, esse é verdadeiro, né? E quem se esqueceu de reflexão total, assista ao meu vídeo 4. A partir do vídeo 4 eu começo a explicar a reflexão total, do 4 até o 13. Né? Bom, é isso. Portanto, ficaram verdadeiras as afirmações 16, 8, 4 e 2. 16 mais 8... ele pede para somar. Some os números dos itens corretos. 16 mais 8 é 24, 24 mais 4 é 28, 28 mais 2 é 30. Portanto, a soma dos itens corretos é 30. O único que não estava correto aí era o item 1, né?
o item 1, que falava lá que quando o raio de luz incide perpendicularmente, não existe refração. Existe sim. O resto estava tudo correto. A refração ocorre com a velocidade da luz é alterada, verdadeiro. Quando o raio luminoso, ao passar por um meio, tem sua velocidade de propagação reduzida, ele se aproxima da normal, verdadeiro. Se ele se aproximou da normal, a velocidade diminuiu, isso aí. A percepção da profundidade é alterada quando acontece refração. A alteração da velocidade é a mesma coisa que refração. E quando acontece isso, a profundidade é alterada, a percepção da profundidade, né, verdadeiro. E o raio luminoso sofrerá reflexão total se o ângulo de incidência for maior que o ângulo limite. Verdadeiro também, né? Supondo aí que a luz está tentando ir do N+ para N-. Bom, é isso. Até o próximo vídeo. Até logo.